Vamos sim, Rê, já estou ao lado do Norberto Caroni. Seja bem-vindo, Norberto. Que receita bonita. E fácil. Trança de calabresa, gente. Tava aqui tricotando com ele. Se tem que descansar muito essa massa, e você disse que não, né, Norberto? Não, só os primeiros 30 minutos de descanso pós-sova, depois é só ela dobrar de tamanho e forno. E são poucos ingredientes. Você aí de casa talvez até se surpreenda com a quantidade, né? Pensando, vai render um pão pequeno, mas não, né? Não, rende um pão de aproximadamente 900 gramas, 950 gramas. Muito bem recheado. Muito bem recheado. E com todo esse trabalho que é a trança que nós iremos aprender a fazer. Dá um visual diferente no pão. Dá demais. Nossa, eu sou apaixonada por pão de calabresa. Vou passar bem hoje. Vai, se Deus quiser. Anote aí os ingredientes para a massa primeiro. São 250 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco, que é meio pacotinho daqueles para pão, 10 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 35 ml de água gelada, 50 ml de leite integral também gelado, um ovo e 50 gramas de manteiga sem sal gelada. Temos a massa, agora vamos para o recheio. 250 gramas de calabresa ralada, 100 gramas de mussarela ralada ou picada, 10 gramas de erva doce, ai que gostoso, e 10 gramas de pimenta calabresa em flocos. Você também encontra todos esses ingredientes no @Gazeta Mulheres, vai ter a foto da trança de calabresa, o Norberto, aí você vai lá, salva e faz em casa. Eu vou dar um recado e volto pra gente aprender o passo a passo desse pãozinho, e vocês repararam que os ingredientes são gelados, né? O Norberto vai explicar o porquê. Pra nossa trança de calabresa, agora o passo a passo. Vamos. Vamos lá então, por onde começamos? Bom, vamos. Ô, Sandrinha. Oi, Sandrinha. Seja bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, pessoal. Aqui, ó. Muito obrigado. Ó, se quiser pôr aqui para não filmar. Esse pão, eu trouxe ele adaptado da Bábica, que é aquele pão recheado geralmente com chocolate, com doce de leite, leste europeu. Então eu adaptei esse pão pra gente poder ter um pão fofinho, um pão rápido de fazer e que combina com vários recheios. Então eu sugeri aqui a calabresa. Um pouquinho de mussarela, mas dá pra ser feito com vários outros, né? Se é a Bábica adaptada, eu poderia fazer de chocolate também? Falar agora, ainda bem que você deu a deixa. A gente pode usar esse mesmo preparo, só aumenta 10, 20 gramas de açúcar. Em vez de colocar a calabresa com o queijo, pode colocar o creme de avelã, pode colocar aí o recheio doce que você mais gosta. A única diferença é que no caso do doce, a gente deixa ela um pouquinho na geladeira durante Depois que a gente vira a rocambole, ela fica um pouquinho na geladeira para ela pegar firmeza, senão a gente não consegue trançar. Você mostra o estágio pra gente, então. Bom, esse pãozinho a gente consegue fazer ele num bolzinho direto, tá? Então a gente vai misturar farinha de trigo tipo mesmo, fermento. Que é o meio pacotinho, né? Meio pacotinho. Esse meio pacotinho já tem 1% da quantidade de fermento na farinha. Mais que isso, o que acontece? O pão cresce demais, ele fermenta muito rápido e atrapalha todo esse desenvolvimento dele. E até o gosto, né? Fica com um gosto residual. Eu já cometi esse erro. Falei, vou colocar mais fermento para ser mais rápido. Exato. Nada, acabei com a minha receita. Eu sempre falo para os alunos, pão é planejamento. Se tá muito frio, você começa um pouquinho antes. Tá calor, sem curto tempo. Se você gosta de aumentar o fermento, a gente acaba se perdendo e às vezes acaba ficando com sabor mesmo. Então a gente colocou aqui o fermentinho, sal e açúcar. Então não tenho problema em misturar o sal e o açúcar nesse mesmo momento do fermento. Por quê? Porque eu já fiz uma mistura... Obrigado, Sandrinha. Eu já fiz uma mistura do fermento na farinha e a quantidade de sal que eu tô colocando aqui nessa farinha, ela não vai matar, como eles dizem, todo o nosso fermento. Apesar do sal ter esse papel de controlar a fermentação.
Ele tira um pouco de água das leveduras, mata algumas, por isso que a fermentação acontece de forma controlada. Então o pessoal fala, mistura tudo junto, mata o fermento, exceto se você colocar muito sal. Aí você muda a estrutura. Aqui é só uma pitadinha, só um pouquinho. né? Só um pouquinho. Só para ele não ficar ou tão doce, ressaltar o doce, ou para ele não ficar insonso, tá? Então, misturamos aqui o sal, o açúcar na nossa receita. Um ovo. Uma mãozinha fica aqui no bol e a outra a gente incorpora. Se precisar mexer com alguma coisa, a gente tem pelo menos uma mãozinha limpa aqui. E agora nós vamos colocar outros ingredientes que vão entrar nessa massa gelada. Gelados. Por quê? Por quê? Essa receita você pode fazer ela na planetária também. E eu falo sempre nas lives que eu sou meio fissurado na questão da temperatura da massa. Geralmente a farinha, depois que ela está sendo sovada, não é legal que ela passe de 24, 25 graus. É igual a gente quando fica com febre, a gente começa a ter alguns efeitos colaterais no nosso corpo. Farinha é a mesma coisa. Então você começa a ter inclusive até lesão dessas leveduras. Então, às vezes a pessoa começa a sovar na batedeira, coloca tudo em temperatura ambiente e essa massa na planetária, ela já chega a 24 graus só de você começar a bater. E a pessoa fica lá esperando ela dar o ponto, ela passa de 28, 29, 30 graus. Então é uma garantia colocar você gelado. Você começa com um produto gelado e aí você consegue ter um tempo maior de sobra. Abrir a geladeira e coloca. Quem me acompanha no Instagram vê que eu bato minhas massas com gelo. Então eu pego o total de água e eu coloco às vezes metade de gelo, metade de água gelada ou às vezes gelo, está muito quente. Então você consegue ter uma sova por um tempinho prolongado, sem se preocupar muito com a temperatura. Aqui o leite é integral, o também leite pela integral, gordura, sim, né? Ajudar a gente com o processo de gordura. Na mão, como a gente faz esse processo, tira a massa, sova na bancada, ela não fica totalmente em contato com a mão por muito tempo, igual o gancho da planetária. Então, ela recebe, né, a ação do vento, enfim, né, da temperatura do local. Então, se estiver muito quente dentro da casa, da cozinha, usa água gelada. Se tiver uma temperatura amena, pode fazer com água temperatura normal mesmo. Você disse que a massa não gosta de temperaturas muito quentes, Isso. mas ela liga para temperaturas muito frias ou não? Não. Então eu posso sempre colocar gelada que não vai dar ruim. Não. E é legal sempre ter o termômetrozinho para você ir acompanhando a evolução da sua massa. Então, chegou lá em 21, 22, geralmente ela já está sovada. Então você só mantém. Eu sei se está sovado pela temperatura? Você começa a notar que com 22, 23 graus, ela já começa a ter uma estrutura bem bacana. Ela já começa a desgrudar do bol. Sim. Ela já começa a ter uma diferença de comportamento da massa. Não é sempre, mas a maioria das vezes você começa a observar, você fala, nossa, a massa está com 20, 21 graus, parece que ela não vai dar ponto. Com 23, 24 ela já começa a estruturar. A gente joga ela aqui. Vamos para a bancada agora. Vamos para a bancada. Bom, eu trouxe um pouquinho mais de... Obrigado, Sandrinha. Eu trouxe um pouquinho mais de água aqui, por quê? Porque cada farinha absorve a água de uma maneira diferente. Então isso pode acontecer em casa também, tá? Então, coloquei lá os 35 gramas de água, meu pão parece que ficou seco, pediu água, não tem problema, sempre coloca de pouquinho em pouquinho. Depende da farinha, Exato. né? Porque eu peço para colocar de pouquinho em pouquinho, porque é mais fácil você colocar do que ter que tirar. Sem então dúvida. Se você joga muita água na sua massa, essa massa, se ela hidratar demais ou se a farinha não suportar essa hidratação, não tem como você voltar atrás. Aí começa aquela, vou colocar mais farinha, vou colocar mais não sei o quê. E quando você vai ver, você já tá com a receita dobrada, triplicada. É aquele ciclo infinito, né? E aí a massa fica pesada. Fica pesada. Então aqui ela vai. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água. E como nós não colocamos ainda a manteiga, ela tá mais seca. Sim. Eu só quero que ela dê uma liga. A manteiga ela vai por último, por quê? Porque eu não quero o contato da gordura direto com o meu fermento. Ainda mais o fermento biológico seco. Ela pode englobar esse fermento e dificulta ele de agir. Então, respeitar essa entrada dos ingredientes é importante. Eu sempre pra ter falo um pão fofinho. isso. Sempre falo que a gordura é por último. O azeite ou a manteiga é por último. Aqui a gente coloca aqui. A manteiguinha a gente vai colocar. E aqui você pede também que a gente coloque ela gelada, mas não dura. Ela tá empomada, tá empomada. A gente vai incorporando. Parece que desanda e aí, mesmo. Não, mas eu acho que sempre que é o momento da magia, a massa vai ficando bonita. Vai. Ela vai ficando lisinha, ela vai ficando gostosa e você vai sentindo. Sim. Tá?
Ah, é legal fazer na planetária? É. Mas é sempre bacana quando vai fazer pão, algum tipo de massa, pelo menos essa receita você fazer ela uma vez na mão. Pra você sentir, pra você saber o que você vai esperar dela na planetária. Porque se um dia queima a sua planetária... Você sabe fazer. Você sabe fazer na mão. E é curioso mesmo, porque olhando, parece que isso não vai render um pão, né? Rende. É uma quantidade pequena de massa, mas não, ainda temos muito recheio pela frente. Então o pão fica assim grande. Só de massa, meio quilo. Ah, então... Posso dobrar a receita? Pode, pode. Se eu quiser fazer um pãozão, Sim, né? quiser fazer um pãozão. Chegando. Dobra a receita, corta de meio em meio quilo, faz diversos pães, faz outros tipos de pão. Quer aproveitar, um não gosta de calabresa, às vezes você tem um vegetariano, um vegano na família, não quero calabresa, não gosto. Então ou já faz o pão de chocolate, já o pão de aproveita calabresa. e já faz pra sobremesa, exato. Tá vendo? Então assim, não tem... Você disse que essa receita é uma bábica, que é esse pão, né, do leste europeu adaptado. Isso. Tradicionalmente, o que mais teria na bábica? Que Só não isso. tem nessa? Não, é só a isso que mesma só muda um coisa. pouquinho os ingredientes. A bábica ainda tem, ela leva um pouco mais de açúcar, quase 60 gramas de açúcar, a gente tá trabalhando com 10 aqui. Ela já fica um pão mais voltado pro doce, tá? E aí você pode colocar talvez uma essência de baunilha, você pode colocar uma favinha. Mas os ingredientes são os mesmos? Basicamente sim. Eu achei que aqui era a gente tem quase um diferente. pãozinho brioche. É, a bábica é um brioche, né? É um pão macio. Ah, Norberto, eu quero fazer um pãozinho que não leve manteiga, que não tenha tantos ingredientes. Você consegue fazer um pãozinho mais rústico, enrolado com calabresa, uma trançada de calabresa, mas o gostoso desse pão aqui é que ele fica fofinho. Sim. É um pãozinho que é legal para um café da tarde. E não é um pão que demora muito, não. Esse ponto que nós chegamos agora, eu já iria me assustar em casa, achando que tá faltando farinha. Não. Ele tem que ficar assim, Fica bem assim. cremoso, né? Fica assim. E ela vai pegando estrutura. Por isso que é legal ver o chefe em ação. Porque eu mesma, se seguisse uma receita e chegasse nesse ponto, ia falar, não, vou colocar farinha esse. Aí acontece aquilo que eu te falei. Sim. Quando as pessoas falam da farinha, o que acontece? A farinha, aqui ela já está sendo trabalhada, ela já está sendo sovada. Quando a gente coloca a farinha para corrigir um excesso de hidratação, por exemplo, essa farinha que entra, ela está numa condição diferente da que está aqui. Então, às vezes, você pode batumar, né? É lógico, você está fazendo uma receita grande, errou, ou a farinha absorveu um pouco mais de água do que você imaginou que ela absorveria, você põe um pouquinho de farinha para dar uma corrigida, mas não que isso tentar salvar, né? Mas não que isso seja uma via de regra. Sandrinha, por favor, passa um raspador para mim, por favor. E aqui você não colocou farinha na pedra, é isso mesmo? É isso mesmo. Aqui. Esse excesso de farinha que a gente coloca também faz mal pro pão? Não, Posso a farinha colocar? é só para ela não grudar. Eu posso colocar Pode, em casa? Pode. Tá. Pode. Ou, por exemplo, na minha bancada parece que tá grudando. Você pode pôr um pouquinho de farinha aqui para você conseguir manipular a massa. Perfeito. Tá? Mas ó, a gente usa o raspadorzinho para dar uma... Olha que ela já absorveu tudo da mesa. Agora é sova. Não, ficou linda a massa. Se você estivesse fazendo na planetária, qual é o ponto? Ela grudar direto no gancho, desgrudar das laterais do bol. Aqui na nossa mão, é a hora que ela parar de grudar na massa. Então, ó. Na hora que ela parar de grudar na mão. Ai, perdão. Imagina. Grudar na mão. Quanto tempo mais ou menos isso? A sova de 10 a 15 minutos. Então, o importante é você saber que a sua massa ficou com estrutura. Então, ela não tá grudando mais. Ela não tá sujando mais a bancada. Ela só vai precisar de mais sova. Então, pode ser a sova manual. Ou, se a pessoa quiser pegar ela desse ponto, levar ela pra planetária e finalizar a sova lá, beleza. Esse pão que a Sandrinha trouxe pra gente já tá no ponto certo. Já tá descansado. Descansado. Isso, já tá descansado. Olha a cor do pão. Sandrinha, devolve esse só pra gente mostrar a diferença, né? Aqui, ó. Como esse pão tá mais... Tá, ele cresceu, brilhante, isso. Cresceu. Obrigada, Sandrinha. Bem fofinho. Tá? Pode, Sandrinha, muito obrigado. Aqui, pão. Seguinte. Sandrinha, por favor, o rolo, por favor. Agora vamos pra trança, Isso, agora então. pra trança. Vem cá. Então a gente vai abrir esse pãozinho num retângulo. Eu já dei essa dica, pessoas me perguntam assim, e o tamanho da forma? É forma de quantos centímetros? Eu sou péssimo pra isso. O que eu faço? Se o meu pão tem perto de 1 quilo, eu pego uma forminha de 1 quilo, mais ou menos. E o tamanho da minha massa depende do tamanho da forma. A forma que você vai usar hoje é de bolo inglês? É de bolo inglês para 1 quilo. Tá.
Que é essa, né? Aí eu faço o seguinte, ó, eu me baseio, pode deixar aqui, tá? Eu me baseio assim, deixa eu pôr desse ladinho pro pessoal pegar. Mais ou menos o diâmetro, o comprimento da minha massa é o tamanho da forma. Então eu não preciso me atentar à espessura, e não. sim ao tamanho da forma. Porque depois você enrolar, você não consegue colocar ela aqui dentro. Então a gente deixou ele um retângulo. Acerta para não ficar muito grosso, muito grosseiro. Tá. É tão bonito, né, todo esse processo? É lindo. Você transforma, né, uma farinha numa estrutura O primeiro bonita. pão que eu fiz na minha vida foi na pandemia. Antes Muita eu gente. tinha medo. Muita e eu gente lembro fez. na pandemia que o buscador, né, o Google, nunca viu tantas pesquisas de como se faz pão. Pão e pizza. Pão e pizza, também. né? Todo mundo arriscou, não foi, Sandrinha? A gente tinha mais tempo em casa, Sim. aí eu peguei gosto. Eu adoro fazer Ah, pão. é uma terapia. Você, ainda mais quando você põe a mão na massa. Aqui, pão, ó, abri ela no retângulo. Então eu vou pegar semente de erva doce. Nesse caso, combina bastante com a calabresa. Então, para quem tá em casa, quanto baste. Eu gosto bastante, eu acho legal o sabor. Também gosto. Então pode colocar. A pimenta calabresa também é a gosto, depende. A gente sugere 10 gramas, mas às vezes a pessoa fala, putz, eu não gosto muito. Só para dar um... Ah, já tô usando uma calabresa apimentada, não quero colocar pimenta. Ok, não precisa colocar também. Nossa, então, a erva doce traz um perfume traz. pro pão No forno, então, espetacular. Obrigado, Sandrinha. Vale até colocar fora também, né? pode colocar. Agora é sem miséria. Ó, a gente coloca o queijo, É mussarela. mussarela. Então eu piquei ela na faca, bem picadinha. E a calabresa. Então, E você espalha pelo pão sem deixar margem? sem deixar margem, não vai precisar dar Não margem não, precisa porque de margem. conforme a gente vai dobrar, vai fazer um rocambole, a gente vai grudar ela na base de baixo. Inclusive por isso que eu gosto de trabalhar com a mussarela picada ou ralada. Porque se você faz com a mussarela fatiada, o que acontece? Ela não gruda e na hora que você corta para fazer a trança, a massa desanda. Então sempre eu dou preferência. Aqui você pode fazer, por exemplo, uma manteiga de alho e fazer um pão de frios. Nossa. Você pode fazer... Essa aqui ficou um pedaço de... Obrigado, Sandrinha. Você pode fazer N combinações. Mas aí a aqui. manteiga de alho que você sugeriu, você colocaria aí? Isso, na base. Nossa, ia ficar bom, Você hein? pincela na base e vem com queijo. Então, assim, é um pãozinho que o importante aqui é o pão. O recheio fica a critério de quem vai fazer. Ó, então, o que a gente vai fazer agora? Ó, colocamos aqui, a gente vai começar a dobrar o pão. Ah, realmente, ele gruda certinho, Vai grudar. Norberto. Gruda. A gente busca aqui embaixo para grudar e nós vamos enrolando ele. Sempre que a gente for enrolar, dá uma apertadinha nele aqui, ó. Deixa eu ver se o pessoal tá pegando. Tá dá vendo assim? Dá uma tensionada nele. Para não ficar folgado. A gente vai enrolando ele. Que massa bonita. Fica levinha, fica macia. A gente termina ele aqui. Inicialmente, nós deixamos a massa descansar por 30 minutos. 30 minutos, perdão, esqueci de falar, 30 minutos ela descansando. Esse descanso, o que acontece, Pamela? Quando a gente mexe com a massa, a gente sova a massa, a gente ativa o glúten. Então a massa fica bem compacta, ela fica bem presa. Então esses 30 minutos, relaxa o glúten e a gente consegue trabalhar. Então quando você coloca ela na bancada e começa a trabalhar com ela, ela tá presa, então ela não vai. Então esse descanso é sempre bom para dar essa relaxada na nossa massa. E esse segundo descanso, qual é o objetivo? O crescimento Agora é dela o crescimento. mesmo? Quando ela for para a forminha, ela vai descansar para crescer. Meia hora, uma hora, depende da temperatura da sua Aí né, é de da casa. acordo com o tamanho. O tamanho do pão não, mais de acordo com a temperatura. Não, de acordo com... Eu digo que ele tem que dobrar de sim, tamanho, sim, né? Sim. Certo. Então, se a gente vai colocar ele aqui, você vai ver que a hora que ele chegar no topinho da forma, que Já você tá bom. equivale, já tá bom. Nesse ponto aqui, Pamela, depende da região. Se tiver uma região muito quente, você pode levar ele um pouco para a geladeira, porque ajuda a estrutura do pão. Tá? Como é um pão salgado, não tem tanta necessidade. Então, Se fosse o de chocolate que Sim. você disse, aí sim, geladeira. geladeira. Doce de leite, leva pra geladeira, compacta um pouco, senão na hora que você corta pra trançar, lambreca tudo. Deixa eu pegar aqui de novo. Agora a gente vai fazer a trança. Então a nossa trança a gente vai pegar um cortador, pode ser uma faca bem afiada, e a gente vai cortar no meio. E o recheio não sai. Não sai.
A gente reza para que ele não saia. Justamente por ser essa massa, né, com gordura. Isso. Ele fica. A gente vira ele aqui. Precisa dar uma acertada nele. Em casa é mais fácil colocar na geladeira então um pouquinho pra garantir, né? Não precisa ser muito não. Ó. E olha que bonito a gente vê as camadas do pão, né? É isso que chama atenção no pão. Você pode dar uma pinceladinha para manter a estrutura, manter ele. Agora é só a gente trançar. Então a gente vai pegar a ponta do pão. Devagarzinho a gente começa a trançar ele. Tá. Ó. E eu só aperto o início e o final. E o final, olha. A gente fez a nossa trancinha aqui. É simples. Simples. Pega essa nossa forminha. Essa forminha ela já é antiaderente, ela não precisa untar. Se precisar untar, unta em casa com um pouquinho de gordura e uma farinha. E agora a gente vai transferir a nossa trança aqui pra forminha. O recheio vai ficar pra dentro ou pra fora? Vai ficar pra fora. Pra fora. Na verdade ele vai ficar pelo pão inteiro, mas dá um aspecto bonito ele pra fora. A gente pega o nosso pãozinho aqui, ó. E transfere ele pra forminha. Que bonito. Então a bábica, por exemplo, ela dá aquele aspecto bonito do chocolate trançado, né? Ele todo fazendo as voltinhas. Babamos. Então se a gente olhar aqui, ó, ele vai crescer até aqui em cima. Então ele vai dobrar. Até chegar no topo. Chegar no topo. Posso inclinar um Pode, pouquinho? claro. Olha aqui, ó. Olha que bonito que fica. Mesmo a massa crua, a gente vê, né, as camadas, essa trança. Gente, Norberto, vou fazer de chocolate? Faz de chocolate. Não é, Sandrinha? Que legal. Eu ponho no meu Instagram, depois eu mando pra você. Pronto, também quero. a minha base de chocolate. Fica uma Ai, delícia que pra colocar aqui. delícia. Não, mas calabresa eu também sou apaixonada. Então, tá perfeito. Agora a gente vai cobrir um PVC ou uma sacolinha e vamos deixar ele descansar até dobrar. Ótimo. 1 hora, mais ou menos, 1h30, dependendo do tempo da residência E da tem pessoa. limite? Essa é uma boa pergunta. Eu posso, se eu esquecer o pão, tem problema? Deixar muito? Ele hiperfermenta. Então o que acontece? Ele solta muito gás, ele perde a estrutura da massa e depois ele implode. Tá na moda falar essa palavra agora. Ela baixa. E aí você não tem como recuperar. Dá pra comer o pão? Dá, mas fica um pão mais duro, fica um pão mais... Então menos... tem que crescer, mas não pode esquecer não o pode, pãozinho, não. Não. Certo. Vai acompanhando. Então mais ou menos meia hora, de meia hora, 1h30. Vai acompanhando, cresceu, forno 180 graus, 45 minutos. Por que 45 minutos? Como ele tem camadas, a gente tem que garantir o assamento não só externo, mas interno também. Porque pode acontecer, parece que tá douradinho, mas meia hora, às vezes a gente corta o pão, ele tá cru no meio. Então de 40 a 45 minutos. Nós temos um pronto? Temos Ai, vamos pronto. ver então. Obrigado, Sandrinha. Um que já cresceu, já foi assado. Deixa eu pegar aqui. Você quer ajuda, Sandrinha? Eu vou puxar esses... Aqui, ó. Não, aqui. Eu te ajudo. 4 mãos trabalham mais rápido, né? Pronto. Pra gente ver o pãozinho pronto. Deixa eu levar aqui. Uau! Que lindo que o pão fica. E a ideia é justamente essa, que essa calabresa por fora, ela fique mais tostadinha, que faz o contraste com a que está dentro, né? Sim, e agora e o queijo. Então ele fica quando a gente corta o pão, a gente vê as camadas. Vamos cortar. Põe aqui pra eu tirar ele daqui, colocar aqui. Deixa eu ver se não tá. Tá muito quente? Não, não tá não. Vou tirar ele aqui. E o perfume desse pão? Não, ele perfuma a casa inteira. A casa inteira. Aí o vizinho descobre que você é padeira. Aí você vai ganhar aí fãs. Esse pão, ele dura quanto tempo? 3, 4 dias embaladinho numa sacolinha plástica ou num saco para pão. Isso é se o pessoal não comer na sua casa, geralmente né? geralmente não sobra. E pão assadinho na hora é mais gostoso. Muito obrigado. Que lindo. Então ele fica todo trançadinho, ele fica crocante nas laterais por conta da gordura. Bem douradinho, olha que bonito. Vamos cortar. Quer fazer as honras? Posso? Por favor. Você jura? Eu Gente, juro. que honra, Norberto. Muito obrigada. Vamos lá, então. Aqui, posso abrir? Pode. Olha pra isso. Que delícia, Norberto. Maravilhoso.
Agora chega mais que a gente vai agora comer este pãozinho, mas tá fofo, hein? Vamos! Não, a gente vai até já cortar esse pão, Rê. Tudo ótimo, Obrigado, você. viu? Eu já te vi na cozinha, eu tava lá esquentando minha marmita hoje. Já encontrei o chefe hoje. Já roubou um Já bateu um pãozinho? papo. Não tinha ainda pra roubar, Ah. tava começando os trabalhos ainda, mas eu teria roubado, com toda certeza. Eu de cara já vou fazer bem isso, ó. Ai, deixa eu ver. Eu tava louca pra fazer, pra mostrar o pão. Olha a maciez. Minha nossa. Uau, hein? Gente, tá bonito demais. isso, hein? Tá bonito. E ele ainda colocou uma pimentinha. Vou pedir o cugé pra mim, por Aqui, ó. favor. Esse. Obrigada. Aqui, pronto. Até apelido. Vou experimentar com a pimentinha Vou comer com a geleia. Geleia. Geleia de pimenta. Nossa, tá maravilhoso. Ai, você colocou uma geleia de pimenta. Pimenta, tem uma caponatinha de abobrinha. Uau! Meu Deus, olha a maciez desse pão! A gente pega na mão, não tem como não fazer isso, né, Pamela? Gente! Ele é fofinho. Demais! Nossa, é muito bom. Divino. Divino. É muito bom mesmo. Obrigado. Eu gostou desse pão, fez, não consumiu na hora, deixou na sacolinha, guardado. Quando for fazer, esquenta o forno um pouquinho, coloca ele, tira. Super amanteigado. Nossa, que delícia. É. Nossa, mas a massa dele é muito fofa, ele é fofa. todinho macio. Ele é um brioche. E a gente aproveita e coloca. É que eu acho que isso. combina, né? É tem que isso. ser um pão fofinho, um café da tarde, para um encontro. Vai ficar até mais gostoso. E combina com quanto é pasto também, né? E uma massa tudo. coringa, né? Que a gente faz de vários recheios, até doce. Exato. E Tá leve, explicado né, por que eu assim. amei tanto. É brioche. Ah, Nossa, brioche é tudo de bom. É o pão que eu particularmente mais gosto. Ele é muito fofinho, né? É muito fofinho. Muito macio. Eu tô comendo cortando, só pra ficar vendo essa textura. Eu também. Tá certo comer com a mão. E o que a Pode, Pan né? falou, né? É justamente isso. A gente trouxe uma sugestão de recheio, que é a calabresa com queijo. Mas é o limite. Eu só não... Como tem a questão da trança, eu só não indico fazer recheios muito fluidos, porque quando você cortar ali no meio, que for abrir, ele Vai despedaça. escapar. Ele abre inteiro. Dá pra fazer de azeitona? Dá pra fazer de azeitona, Dá pra fazer aquela receita do pão de torresmo? Ou é Dá. muito pesado esse Não, recheio? dá. Dá? Dá. E até mesmo se fizer um recheio mais fluido, aí não trança. Não Daria trança, pra deixa ele colocar, inteiro, isso. né? Faz o rocambole e coloca ele no rocambole. Esses outros pães que você trouxe são outras massas. Outra massa. São Apresente pra gente que tá bonita essa mesa. focaccia Mas é com pepperoni? com pepperoni e meu a Deus. focaccia tradicional, alecrim e sal grosso. Isso aqui é bom até pra tomar banho. Eu demorei um minutinho pra pão, né? entender. Eu jogo o pão direto. Esfarela e jogo o pão. Não é? Eu quero provar um pedacinho desse de... Esse aqui? O tradicional eu conheço já, né? Esse é aquele que a gente acaba com a fome na pizzaria antes, né? Da pizza chegar, É. né? Ou da aqui casa de massa. É, eu quero um desse, tia. O de pepperoni. O de pepperoni, quero provar Pepperoni. esse. Obrigada, amor. E esse é o É, bolinho de que delícia. cenoura. Esse é o bolinho de A cenoura. Sandrinha já falou, pã, Ah, tem é. um bolinho de cenoura. Ai, que delícia. Quero. Olha Nossa, aqui, que ó. focaccia macia, hein, chefe? Eu vou bem nele. De cenoura? Essa focaccia tem Você quer? Eu vou pegar longa também. fermentação. Ela tem 48 horas de descanso a Ah, frio. que graça. Então ela fica bem fofinha, ela fica bem aromática. Você sente Nossa, maravilhoso. Ai, obrigado. Eu quebrei, Não, tia. tá ótimo. um odor. Obrigado. Quer E o tupi? pepperoni também. Pedaço. Você pode comer com a geleia de pimenta, com antepasto, com molho de tomate, né, até com macarrão, com a massa. Você aproveita e faz a escarpeta com a focaccia. Muito bom. Escarpeta. Escarpeta. Você chama escarpeta? Limpar o prato? Escarpeta é o famoso chuchar? É. Chuchar. Eu não conhecia com esse Também A não. gente conhece como chuchar, né? Sim. É, escarpeta. Quando da eu, onde? eu falo Vem cá. escarpetar, não, não pode conjugar, então é só Não, falar escarpeta. escarpeta. Você pega o pãozinho. Vou escarpetar. A gente, transforma em a gente verbo, né? pode. Eu escarpeto, A gente ganha a licença poética. Nós escarpetamos, nós escarpetais, escarpetais. eles escarpetam. Tudo Olha. certo. Eu escarpeto, você xuxa. O prato fica limpinho. Gente, adorei. Camelinha. Vou até passar o contato depois disso, que eu fiquei até sem graça. @Norberto, _Carone, _Castro, _Júnior. Então, Norberto, _Carone, _Castro, _Júnior. E Norberto, você cozinha em casa Cozinha em casa. e tem aceita encomendas. Eu trabalho com encomenda. Como eu trabalho com fermentação natural e longa fermentação, eu não tenho nada
congelado. Eu não gosto de trabalhar com nada congelado. Então, eu sempre pego encomenda de um dia para o outro e aí eu despacho via motofrete. Então, vai tudo fresquinho, vai tudo... Terminou, vai para sua mesa. E são pães? Pão, pizza, massas, molhos, antepasto. Só falar comigo lá através do Instagram, eu passo o menuzinho. Tem aquele molho de tomate E maravilhoso. meu pessoal né? da ZL vão prestigiar, a gente querer ZL. Verdade. Zé Vila Alpina, Vila Alpina. com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E que bom receber você. E muito obrigado. talentoso. Parabéns pelo teu talento. Parabéns. Nossa, muito bom Obrigado, esse bolo, viu? hein? Ai, que eu não experimentei ainda. Nossa, esse bolo de cenoura. Ah, eu vou querer. Vou querer um Meninas, pedacinho. provem. Você guarda a marmitinha pra mim? Eu guardo pra você a marmitinha, Rê. Queridos, vocês podem continuar à vontade, comendo, porque Obrigado. mesa farta, mesa boa é assim, né? A Verdade, gente né, quer Tudo? ficar horas. Mano, já que tem Faber. Não, e a pauta de agora é muito boa, hein? Muito importante, Muito né? importante. Verdade. Muitos alertas. Querido, obrigada, Obrigado, viu? Rei. Prazer te ver, volta Prazer, logo. obrigado. A gente ama pão. Amo.